Deuteronômio 15, de 1 a 18. Ao fim dos 7 anos farás remissão. Este, pois, é o modo da remissão: que todo credor que emprestou ao seu próximo uma coisa o quite. Não a exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é apregoada. Do estranho a exigirás, mas o que tiveres em poder de teu irmão, a tua mão o quitará. Somente para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor abundantemente te abençoará na terra, que o Senhor teu Deus te dará por herança para a possuir. Se somente ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em fazer todos estes mandamentos que hoje te ordeno. Porque o Senhor teu Deus te abençoará como te tem dito. Assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos, e dominarás sobre muitas nações, mas elas não dominarão sobre ti. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em alguma das tuas portas, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão que for pobre. Antes lhe abrirás de toda a tua mão e livremente lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te que não haja palavra de Belial no teu coração, dizendo: vai se aproximando o 7º ano, o ano da remissão, e que teu olho seja maligno para com teu irmão pobre, e não lhe des nada, e que ele clame contra ti ao Senhor, e que haja em ti pecado. Livremente lhe darás, e que o teu coração não seja maligno quando lhe deres, pois por esta causa te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra, e em tudo no que puseres a tua mão. Pois nunca cessará o pobre no meio da terra, pelo que te ordeno, dizendo: livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Quando teu irmão hebreu ou irmã hebreia se vender a ti, 6 anos te servirá, mas no 7º ano despedirás forro de ti. E quando despedires de ti forro, não o despedirás vazio. Liberalmente o fornecerás do teu rebanho, da tua eira, do teu lagar, daquilo com que o Senhor teu Deus te tiver abençoado, lhe darás. E lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te resgatou, pelo que te ordeno hoje esta coisa. Porém será que, dizendo-te ele: não sairei de ti, porquanto te ama a ti e a tua casa, por estar bem contigo, então tomarás uma sovela e lhe furarás a orelha, a porta, e teu servo será para sempre, e também assim farás a tua serva. Não seja aos teus olhos coisa dura, quando despedires forro de ti, pois 6 anos te serviu, por metade do salário do jornaleiro. Assim o Senhor teu Deus te abençoará em tudo o que fizeres. Que o Senhor abençoe a ministração de sua palavra a todos nós essa noite. Amém? Nós temos visto no livro de Deuteronômio, desde o início do ano, como preparar o povo de Deus para desfrutar das suas bênçãos. Esse é um dos propósitos do livro de Deuteronômio, que é uma repetição, um ensinamento sendo trazido novamente, só que agora para uma segunda geração, os israelitas que vão entrar à terra prometida. E quando eles entrarem a essa terra, a terra de Canaã, para que ali permaneçam e para que ali realmente continuem sendo abençoados por Deus, aprovados pelo Senhor, eles deveriam observar algumas leis. E aqui nós temos leis de orientação civil, temos leis de orientação criminal, nós temos leis aqui que vão falar também sobre os negócios. Nós temos vários tipos de leis aqui que são como que uma estrutura sobre a qual aquela nação ela se estabeleceria. Nós temos leis aqui que dizem respeito ao culto, são as primeiras que nós já vimos. Por quê? Porque ao chegar àquela nação, eles iam formar uma sociedade justa. Deus queria que eles formassem, quando entrassem naquela terra, eles formassem uma sociedade próspera,
Israel fosse um povo próspero, fosse um povo esclarecido, não fosse um povo bárbaro. Quando eles tomassem aquela terra, não se tornasse ali um povo de mau testemunho, um povo ignorante, que não sabia lidar com as questões da vida civil, uma vez que eles eram escravos, né, no Egito. Então, para estabelecer esses pilares de uma nação saudável, estabelecer esses pilares de uma nação equilibrada, que trataria, né, a todos de uma maneira correta, honesta e justa, é que nós temos então as orientações do livro de Deuteronômio. É claro, a nossa sociedade hoje ela é bem mais complexa, ela é muito diferente dessa sociedade aqui dos dias de Israel, podemos dizer, uma sociedade mais primitiva, né? Mas são princípios que nós temos aqui que se aplicam a qualquer povo, em qualquer época, feitas aí as devidas contextualizações. Então é o que nós temos nesse livro e nós temos aprendido muito com o seu estudo. Um dos problemas mais sérios de qualquer sociedade, um dos problemas mais sérios de qualquer nação, e que realmente é necessário ter algum tipo de atenção e de orientação para não cair de maneira muito séria nesse problema, é o problema da pobreza. Como evitar que o problema da pobreza, que acontece em todos os países do mundo, há pessoas pobres, em todos os países do mundo há a pobreza, mas como em Israel havia, né? Como evitar esse problema, evitar o agravamento desse problema? Como evitar que as pessoas não somente sejam pobres, mas continuem caindo, né, nessa cadeia social, e a pobreza, em vez de se tornar apenas uma limitação econômica, vai se tornar uma situação triste na vida das pessoas, vai se alastrar, se agravar e se tornar um flagelo. Nós sabemos de regiões onde a pobreza não é um simples problema, mas é algo que se agravou muito naquele local, naquela sociedade, naquela região, ou até mesmo naquele país, e um problema difícil de resolver e que impõe às pessoas uma condição de vida subhumana. A pobreza é um flagelo. Então nós devemos olhar para esse texto e ver essas orientações aqui como orientações muito importantes, um ensinamento muito importante. Se nós formos gastar tempo aqui em questões filosóficas, eu acho que não vai ser muito produtivo. Por que a pobreza existe, né? Sendo que Deus criou o mundo rico. O mundo é rico, o mundo é cheio de riquezas naturais. O mundo que Deus criou é um mundo rico. A Terra é um planeta riquíssimo, para todos os lados. Recursos existem aos montes. Então por que há pobreza no mundo? Por que não vivem todos uma vida melhor? Então nós não temos como ficar gastando muito tempo nessa questão filosófica, né? É melhor nós aceitarmos logo que esse é um fato, essa é uma condição em que a humanidade vive, e as sociedades, dependendo da sabedoria que elas praticam, elas estão mais propensas, né, a trazer sobre si uma situação grave de pobreza, ou ela pode lidar de uma maneira mais inteligente com isso e manter uma qualidade de vida melhor para os seus habitantes, os seus cidadãos. Sem dúvida que a melhor solução para a pobreza é o trabalho remunerado, a boa administração dos recursos que a pessoa tem são fundamentais, e isso é ensinado também a Israel, é ensinado também pela palavra de Deus, a ser um povo honesto, a ser um povo trabalhador, a ser um povo também que não exalta os seus recursos, né, de maneira tola, mas que administra muito bem a sua porção. Então, sem dúvida, o trabalho e a boa administração são sim fundamentais para uma sociedade não cair nessa situação. É claro que são princípios, né, que todo mundo compreende, mas a prevenção contra a pobreza extrema demanda mais do que isso.
A prevenção contra a miséria demanda mais do que isso. A pessoa pode ser muito trabalhadora e ela pode ser uma boa administradora e ela cair numa situação de pobreza ou às vezes numa situação de miséria. Então, o que mais é necessário para uma sociedade realmente se guardar, se proteger de uma pobreza extrema? E é o que o texto nos ensina. É isso que o nosso texto aqui vai ensinar. A necessidade de guardar virtudes. Nós vamos falar pelo menos de 3 virtudes aqui que podem proteger uma civilização. 3 virtudes que podem guardar uma sociedade, um povo, de cair numa situação de pobreza extrema. Ou seja, virtudes que, quando são praticadas junto com os demais princípios que regem a vida econômica de qualquer um, virtudes que vão guardar e proteger as pessoas, de cair numa situação de pobreza. Assim, é importante observar isso. Assim como existem virtudes que são importantes, existem também algumas atitudes malignas, pecaminosas dos homens, que acabam adoecendo também essa área da sua vida. E o mundo todo também é afetado. Quem vai dizer que a ganância não traz problemas para a vida das pessoas? Traz sim, traz sérios problemas. Então há necessidade de algumas virtudes e nós veremos aqui hoje. Porque mesmo que uma pessoa seja muito dedicada ao trabalho, ele é trabalhador, ele é um bom administrador, ele não gasta seu dinheiro com bobagens, é a pessoa que cuida bem das suas finanças, mas ele pode chegar numa situação e enfrentar uma situação que o leve a situação difícil, que o leve aí a perder os seus recursos, perder tudo que ele tem. Então, ele foi um bom trabalhador, ele foi uma pessoa boa administradora. Não se deve subestimar o quanto a pobreza pode ser ruim, não apenas para uma pessoa, mas para o país. E é isso que Israel entendia. O problema da pobreza não é o problema de um indivíduo. O problema da pobreza é o problema de todos. É um problema da nação. É algo que pode crescer no meio da nação. E nós não devemos deixar isso acontecer. Então Israel foi ensinado a ver a pobreza assim, não como um problema do indivíduo. Não, isso é um problema do fulano, isso é um problema daquela pessoa. Mas um problema de todos. Um problema que afeta toda a comunidade, um problema que pode afetar todo um povo. Então, quando começa a surgir, quais são as ações, as virtudes que podem ajudar a conter esse problema, para que não se torne um problema social agravado e espalhado em todo o país. Por isso, nosso texto hoje apresenta 3 virtudes cuja prática abençoaria o povo de Israel. 3 virtudes que abençoariam não apenas o pobre em si, não apenas a pessoa necessitada, mas 3 virtudes que, se fossem praticadas na cultura do povo de Deus, abençoaria toda a nação, faria dela uma nação mais guardada, mais preservada do problema maior que seria a pobreza. Essas 3 virtudes são misericórdia, ou seja, perdão, generosidade e liberalidade. Pelo que eu entendo, nós estamos aqui diante de leis casuísticas. O texto que nós lemos aqui fala de 3 situações e como resolvê-las. São leis casuísticas, bem específicas, e nós não temos aqui o conhecimento de todos os detalhes envolvidos em cada situação. Mas Moisés apresenta aqui essas 3 situações em que somente a aplicação dessas virtudes pode resolver o problema. Somente a aplicação dessas virtudes poderiam proteger o povo de Deus de uma situação de pobreza crônica, generalizada para toda a nação. Veja que nós estamos falando, Moisés está prevenindo eles disso, e eles estão entrando para uma terra conhecida como a terra que manda leite e mel, uma terra riquíssima, uma região cobiçada por todos. E Moisés está dizendo para eles tomarem alguns cuidados, terem alguns cuidados, usarem de virtude na maneira de conduzir os seus negócios,
na maneira de conduzir as questões monetárias, tenham esses cuidados para que esse flagelo da pobreza não venha sobre vocês. A misericórdia, verso 1 até o verso 6, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, se você estiver acompanhando. Deuteronômio 15, de 1 a 6, a misericórdia. E o texto está dizendo que a cada 7 anos teria um ano de remissão. O 7º ano seria um ano de remissão. O que é isso? O que é ano de remissão? A cada 7 anos o povo de Deus praticaria algo que para alguns é loucura. A cada 7 anos o povo de Deus praticaria o perdão de dívidas. Então, o credor perdoaria a dívida de pessoas que deviam para ele alguma coisa. E esse ano seria conhecido como o ano da remissão. Aí nós ficamos assustados, mas como assim? Vai perdoar tudo? Aí a pessoa então vai ser o ano do calote? Não, não vai ser o ano do calote. Eu preciso te explicar por quê. É preciso nós entendermos aqui que essa lei não beneficiava a desonestidade. Pelo contrário, era realmente para beneficiar a pessoa honesta. A pessoa honesta que caiu numa situação difícil e não poderia honrar o compromisso que ela fez com sinceridade e estava se esforçando para honrá-lo. Então não é para beneficiar o desonesto. Primeiro porque não se fazia negócio com pessoa desonesta. Em Israel essas pessoas eram punidas. Um grande mal para os negócios, para o comércio em geral, qual é? A pessoa desonesta. As pessoas desonestas, elas criam dificuldades não somente para o comerciante, mas elas geram dificuldades também para as pessoas que são boas pagadoras e que acabam pagando um valor mais alto por causa da questão da prevenção contra a inadimplência. Então, o povo de Israel tinha muito cuidado com isso, cuidava para que pessoas desonestas elas fossem realmente punidas. E se elas fizessem algo, começassem a trazer calotes um atrás do outro, que aquilo parasse logo. Então os negócios eram feitos de boa fé e as pessoas tinham essa cultura da honestidade quando elas faziam os seus negócios. Em Israel havia essa cultura de honestidade, tinha as testemunhas, então tinham os juízes que ficavam sempre na entrada da cidade para julgar essas questões. Então não era aqui uma liberdade para as pessoas serem prejudicarem umas às outras, serem desonestas com as outras. Contudo, nós sabemos, não são apenas as pessoas desonestas que vão dar às vezes um prejuízo para alguém. Às vezes pessoas honestas podem cair em situações difíceis, situações que não estão dentro do seu controle e elas ficam incapacitadas, impossibilitadas de honrar determinado compromisso. E é dessa situação que Moisés está falando. E o ano de remissão vinha para trazer um certo alívio para essas pessoas, que poderiam começar novamente suas vidas se fosse tirado dela um peso que ela não tinha mais como carregar. Em casos que o negócio não pudesse ser desfeito, em casos que a dívida não pudesse ser quitada, mesmo com todo o esforço da pessoa, o trabalho, a pessoa trabalhando, se esforçando, não conseguiria, quando chegasse esse 7º ano, ela seria perdoada do que ainda restasse da sua dívida. Ela pagaria o que pudesse. E isso também protegeria a nação de outro problema, que é o problema da ganância, o problema da usura, a prática da agiotagem. Então, se alguém quisesse viver de juros, a cada 7 anos teria uma dificuldade, porque estaria colocando pessoas nessa situação de dever para ele, de aumentar a sua carteira, vivendo de juros dos outros, e ele chegava no 7º ano, a pessoa não tinha mais condição de pagar, porque pagava os juros abusivos ali, não tinha como nunca zerar aquela dívida, então
essa pessoa não tinha como praticar isso. Então era uma forma também, né, de preservar ali as relações econômicas desse tipo de abuso também. Protegeria a nação. Há pessoas que carregam essa sensação. Há pessoas que trabalham sua vida inteira e estão pagando dívidas e ela tem aquela sensação, aquela dívida parece que nunca acaba. Aquela dívida parece que se torna cada vez maior. A pessoa está se esforçando todos os dias e parece que ela já pagou aquela dívida 2 vezes, mas ela ainda continua pagando e parece que aquilo não vai acabar nunca. Situação muito complicada. Um povo que pratique juros abusivos, esse tipo de escravidão, né, escraviza os outros através da dívida. Esse tipo de prática pressiona a nossa sociedade para o empobrecimento. Um homem que faz isso com o outro está pressionando esse outro para o empobrecimento. Está tirando dele muito mais do que deu. Então o negócio já é outro. Não é mais o negócio inicial que foi feito. É outro. E ele está explorando o máximo de outro homem, uma situação que gera empobrecimento. O perdão de dívidas, então, como está ensinado aqui, a prescrição de dívidas, por exemplo, que existe nos nossos dias, em muitas situações é o mais saudável para se fazer. E talvez alguns de vocês que estão me ouvindo aqui passaram por essa situação e uma dívida que você tinha prescreveu, um alívio que você teve. Você não foi desonesto, mas caiu numa situação que estava fora do seu controle. E quando aquilo realmente foi perdoado, você, né, se sentiria feliz se pudesse pagar, mas se sentiu aliviado pelo perdão da dívida. O povo de Israel iria fazer isso. Eles aprenderam a fazer isso. Eles poderiam não estender isso para estrangeiros na sua terra, mas eles fariam pelos seus. E a palavra de Deus diz aqui do verso 1 a 6 que Deus se agradaria disso. Deus se agradaria disso e os abençoaria. Por quê? Porque essa é a forma como Deus trata com os homens também. Todos os homens têm uma dívida com Deus que não podem pagar. Todos os homens têm uma dívida com Deus que não podem pagar. E Deus trata como? Com misericórdia. E Deus perdoa. Então há muitas situações, e é melhor aceitar isso, há muitas situações, né, de relações aí econômicas, que vai chegar no ponto que a melhor coisa a se fazer, né, já se passaram muitos anos, a melhor coisa a se fazer, você vê que a pessoa não vai ter mais aquela condição, a melhor coisa a se fazer é perdoar. Perdoar. E não fazer negócio com pessoas desonestas. Não fazer negócio com pessoas desonestas. Ser misericordioso com aqueles que são sérios, mas por uma desventura da vida